Bom dia. A gente vive num tempo muito maluco quando o assunto é live e coisa assim, porque eu acho que as pessoas estão se sentindo muito confortáveis pra atropelar umas às outras fazendo live. Não vai me surpreender nada se daqui a um tempo dois streamers que não gostam um do outro marcarem um tiroteio numa praça e os dois streamarem o tiroteio até um dos dois morrer e o outro viralizar, porque é meio que já anda acontecendo, mas enfim. Eu queria falar de um caso que rolou na semana passada desse cara aqui, um rapaz muito bonito, e inclusive o fato dele ser muito bonito tá muito ligado à história, onde basicamente tinha um outro grupo de pessoas perseguindo ele em live, mas ele não fez questão nenhuma de desincentivar o conflito ou algo do tipo. O que rolou foi que ele tava dentro do carro e aparentemente achou uma boa ideia estragar a própria vida. Start driving with this guy. Drive. Oh my fuck. Oh my god. Is he dead? I don't know. Hopefully. E aí eu vi esse clipe e eu fiquei pensando, que porra foi essa que eu acabei de ver? Por que tem um cara maluco gritando na frente do carro dele? Por que ele acelerou o carro mesmo assim e passou por cima do cara? Tinha tantas perguntas na minha cabeça, e aí eu fui ver a história desse cara e eu entrei num mar maluco. Porque basicamente o conteúdo dele é muito baseado no fato dele ter cuidado da aparência, dele ter se tornado um cara bonitão, é ele com um monte de mulher em volta, ele ensinando como você aí pode ficar bonitão e virar um Shed que nem ele. Só que a história rapidinho começa a ficar sinistra, porque a gente tá falando aqui de algo que eu evitei ao máximo falar nesse canal, mas o tal do Lux Maxing, onde é uma tendência entre o pessoal mais jovem de fazer, porra, vou explicar isso muito errado, porque eu sempre achei isso meio exagerado, mas é basicamente quando você otimiza tudo que você faz pra ficar uma pessoa mais bonita. Tipo assim, a aparência manda tudo no mundo. Se eu for mais bonito, eu vou ter um trabalho melhor. Se eu for mais bonito, eu vou ter amigos melhores. Se eu for mais bonito, eu vou ter mulheres mais bonitas. É basicamente a lógica, e muita gente foca extremamente nisso. Eu peguei um exemplo aqui pra vocês entenderem. Vai de alguém com estereótipo de alguém esquisitinho pra um alpha shed sigma red pilado. E por que eu tô falando tudo isso? Porque esse lance de Lux Maxing tá intrínseco à história do Clavicular. O cara que a gente vai falar hoje, o cara que atropelou o outro cara ali, vocês vão entender que isso vai estar ligado ao fato dele ter atropelado o cara sem pensar duas vezes. O Clavicular é um influencer que acabou dando muito certo com a ascensão do TikTok e esse tipo de coisa, e obviamente por ele ter umas atitudes meio questionáveis, ele foi diretamente pra Kik. Mas antes de tudo isso, antes dele viralizar no TikTok, antes de viralizar na Kik, ele viralizou de outra forma na internet, forma essa que eu preciso mostrar pra vocês. Basicamente ele era esse cara aqui, um cara normal, um betinha, digamos assim, e aí tem um site muito famoso chamado luxmaxing.org, é onde se criou esse tipo de cultura na internet e depois foi se espalhando pra TikTok e outros lugares, mas tudo começou lá. E a história do Clavicular também começou lá. Começou quando ele tinha 15 anos, nesse post dele aqui, dizendo que ele ia começar a aplicar testosterona e outros esteroides. E eu entendo você querer ser mais fortinho, você querer ficar com a voz grossinha e o maxilar definido, mas eu acho que tem muitas questões a se pensar antes de aplicar a testosterona sintética. E não só isso, não é algo pra você fazer com 15 anos de idade. É óbvio que aplicar testosterona tão cedo vai zoar completamente a sua formação. E é óbvio que vai zoar com a sua cabecinha, que foi o que aconteceu com ele. Mas por fora deu resultados, porque quando ele fez 18 anos, ele era esse cara aqui. Ele evoluiu de uma pessoa bem esquisitinha pra um cara bonitão. Só que não adianta você ser um cara bonitão se você ter a cabeça toda deturpada e você influenciar outros garotos a ficarem com a cabeça toda deturpada também. Porque, vão vendo, nesse post aqui ele começa a explicar que ele começou a fazer um bagulho chamado Bone Smash. E se você não sabe o que é Bone Smash, sabe aquela parada de mewing, de ficar com o maxilar definido? Então, tem algumas pessoas que levam isso pra outro nível. E elas pegam um martelinho e começam a bater na própria mandíbula pra ficar mais definido. E outra dica aqui, se você é alguém mais novo e você tem brisa com isso de ficar com a mandíbula, com o maxilar mais definido, mano, eu não acho que isso aqui é uma brisa legal. Eu acho que é melhor você, sei lá, entra numa luta, entra no boxe. Eu juro pra você que o seu maxilar vai ficar um pouquinho melhor depois de uns anos. Eu não vejo sentido em você pegar um martelinho e começar a se mutilar a troco de nada. E, por exemplo, tem essa imagem aqui, onde ele mostra um antes e depois dele começar com esse hábito de bater com o martelo no próprio rosto. E eu não sei se sou eu o problema, mas eu não vejo diferença alguma aqui, além do ângulo e a iluminação. Pra mim tá exatamente a mesma coisa. Mas vamos lá, talvez Lux Maxing, talvez você ser mais atraente pra seus amigos, pro outros alfas na internet, pras mulheres, não seja só sobre aparência, não seja só sobre ficar com o maxilar definido. Talvez seja o jeito de você se portar também. Então vamos ver como o Clavicular acha que ele tem que se portar. Aqui tem um post gigantesco explicando como que ele faz pra falar menos
menos de 50 palavras por dia. E ele explica como ele acorda mais cedo pra não ter que ver os pais dele de manhã, que ele vai fazer as atividades dele cedo pra não ter que se comunicar com ninguém, que ele também não entra na sala de aula por último ou no final, porque dessa forma ele não chama atenção, não precisa falar com ninguém. Ele também explica pra você se sentar no meio da sala, porque dessa forma ninguém vai falar com você. E tem todo um tutorial gigantesco explicando como que ele evita interação social. Se algum amigo vai puxar papo, ele explica como você pode responder monossilábico e dessa forma impedir qualquer interação, porque na cabeça do Clavícular a interação social é cringe e não é nada based, então ele ensina todo mundo a não se comunicar com os outros. Eu não sei o que isso tem a ver, pra mim ele só tá sendo um curitibano, mas não para por aí, porque ele começou com o hábito de aplicar aqueles ácidos no próprio rosto. Eu não sei o nome disso, mas aquele ácido que estica a pele e deixa você mais bonito. Mas ele não foi numa estética de beleza pra isso, o que eu já acharia questionável alguém com menos de 18 anos e numa estética, mas sei lá, nada criminoso. Só que o problema é que o Clavícular começou a comprar isso de forma clandestina na internet e incentivar outras pessoas a fazer o mesmo. E inclusive postar vídeo aplicando em si mesmo, o que é uma péssima ideia, porque a quantidade de garotinho aí de 14, 15 anos, ranhento, feinho, que acha que não sobra nada pro beta. Imagina esses garotos caem no papo desse cara, começam a aplicar mil e uma coisas em si mesmo, e aí chegam aos 20 anos parecendo um Frankenstein. E eu deveria estar focando só lá na treta do atropelamento e coisa, mas o motivo de eu estar contando o histórico dele era pra chegar nesse post aqui, porque eu preciso compartilhar isso com vocês. Tem esse post aqui, onde ele fala que o mijo de outro cara mogou o mijo dele. E essa história é maravilhosa, eu precisava muito compartilhar. Eu acho que o motivo de eu estar fazendo esse vídeo foi justamente porque eu cheguei nessa história e eu não podia deixar de contar aqui. Fui ao banheiro fazer xixi antes do almoço. Na verdade, eu não precisava ir, só queria fazer isso preventivamente, para não ter que ir mais tarde, em um momento menos oportuno. Até aqui tudo bem. Normal. Tenho muita vergonha de urinar. Odeio a ideia de urinar perto de alguém no mictório. É muito constrangedor e o xixi nunca sai. Alguém mais se sente assim? Então eu sempre vou ao banheiro para fazer xixi. Dessa vez, era eu e esse cara negro. Ele entrou na cabine ao lado. Comecei a urinar e o jato estava meio fraco e discreto. Consigo perceber que ele estava rindo do meu jato sub-humano. Ele saca o seu e produz o jato mais grosso e poderoso que já vi. Me humilha até o último fio de cabelo, com seu belo jato firme. Eu realmente quero acabar com isso. Não, isso aqui não existe, cara. Esse post é muito maior, onde ele fala que se sente completamente humilhado, porque o jato de xixi do cara do lado dele era muito mais firme e forte, e aí ele faz vários outros posts perguntando como que um cara pode ficar com um jato de urina mais forte. E eu acho que ele não teve muito sucesso sobre isso, porque todo mundo no fórum começou a ridicularizar ele, eu acho que ele preferiu deixar esse assunto pra lá. Mas fica aí uma dúvida genuína. Se você quisesse, como que você faz pra ter o jato de urina mais forte? Porque eu acho que é só beber mais água? Eu não sei. E aí teve a queda do nosso mano Clavícular, que fez ele ir pra Kik, onde alguém mandou um e-mail pra universidade que ele estuda, contando que ele aplicava muito esteroide e que ele tinha rios e rios de esteroide no quarto dele da faculdade. E seria essa uma mentira pra acabar com o meu mano Clavícular? Não, era verdade. Ele tinha muito esteroide no quarto dele da faculdade. Eu não tô falando de Durateston, eu não tô falando de Deca. Ele tinha coisa muito perigosa lá. Metanfetamina, por exemplo. Puta, eu acho que vai ter que censurar a palavra. Mas aquela droga que o Walter White faz. Ele tinha aquilo porque ele dizia que dessa forma ele ia ficar mais magro e manter a aparência em dia. Eu não cheguei a comentar disso, mas não precisa ser um gênio pra você perceber que a longo prazo isso vai te fuder completamente, mas era algo que o Clavícular passava e recomendava pra todo mundo, o que é claramente problemático. E não só claramente problemático ele ficar influenciando os outros nisso, mas vocês conseguem perceber que fez mal pra cabeça dele. Esse cara em live já bateu o carro 3 vezes, que eu não vou mostrar aqui, mas é papo de se encher de droga, tá numa festa, tudo em live, tudo fazendo IRL, e ele vai pra casa e atola o carro num poste. E é óbvio que é só questão de tempo até esse poste não ser mais um poste, ser uma pessoa. Mas enfim, vamos se manter agora na treta, porque eu já estiquei demais a história querendo contar o lance do jato. Enfim, quem é esse cara aqui? Quem é esse mala que tá metido nessa confusão? Também conhecido como esse cara aqui no capuz, o cara que o Clavícular atropelou, e eu tive que ir atrás pra descobrir quem é esse sujeito. E ele também não é um sujeito muito maneiro. Eu diria que ele é um sujeito até pior do que o Clavícular. Ele faz esse tipo de conteúdo merda aqui, por exemplo, eu vou mostrar um clipe dele indo no McDonald's e destruindo tudo. My first meal at McDonald's because I've been rich for a couple of years. I never had McDonald's, I'll be honest. Ele é esse tipo de cria do Johnny Somali que só existe pra fazer a vida de todo mundo em volta dele mais insuportável. Ele vê algum trabalhador, sei lá, do McDonald's que já tá de saco cheio de trabalhar com o público, porque trabalhar com o público é uma merda, e ele foca em fazer a vida daquela pessoa o pior possível naquele dia, e ganha umas doação de $5 no processo. O que mais que eu consegui perceber sobre esse cara? Ah, ele é o tipo de gente que tenta mostrar pro público dele de 15, 16 anos que o que ia ganhar na vida é fazer live e comprar uma McLaren. Only 21 years old, I'll hop in the McLaren.
I got 2 buzz downs. Everybody. E grande parte do conteúdo dele é isso, fazer a vida das pessoas em volta o mais insuportável possível e ficar nessa apunhetação de vocês estão me criticando, mas eu tenho uma McLaren com 21 anos e vocês não têm nada. Esse tipo de coisa que a gente já tá acostumado. Mas ele também tem um lado especial, porque ele tem um outro conteúdo interessante que ele faz. Ele persegue outros streamers. Ele descobre outros streamers que também fazem live IRL e começa a perseguir essas pessoas e ser insuportável na live delas. Pique realmente o Johnny Somali, e o alvo dele dessa vez foi o Clavícular. Só que dessa vez ele se meteu com um cara maluco que tá cheio de anabolizante até as bolas, e aí acabou em merda. Mas eu percebi que já tinha um histórico dele perseguindo o Clavícular de alguns meses atrás. Esse clipe é de algumas semanas atrás, já tava tendo um atrito entre eles, os dois já se odiavam, quer dizer, Clavícular odiava esse streamer por ele ser um pé no saco, e ele tava sendo um pé no saco com o Clavícular porque dava dinheirinho na live dele. E aí, na noite em que tudo aconteceu, esse streamer xarope, o do Capuz, que eu nem vou mencionar o nome desse cara porque ele é insuportável, postou esse print no Instagram, e aí o público dele hypou ele pra ir atrás do Clavícular, que foi o que ele fez. E aí, uma noite antes do atropelamento, antes da merda rolar, aconteceu isso aqui num shopping. Eu não legendei tudo porque é muito difícil entender o que esse homem fala, mas vocês perceberam que, tipo assim, ele tava enchendo o saco do Clavícular e o Clavícular tava ficando de saco cheio dessa situação. E aí, o Clavícular tava fazendo uma live IRL, onde um monte de pessoas, junto com esse streamer xarope, começou a cercar ele e cobrar ele por ter usado a N-word. E aí a situação ficou paia. Eu não sei o quanto disso é verdade ou não. Eu não duvido nada que o Clavícular tenha usado a N-word, eu não duvido nada que ele seja um bosta, porque o cara parece ser alguém paia, mas um monte de gente começou a cercar ele, pessoas que supostamente estavam armadas, e a situação ficou feia. Coisa que, honestamente, eu acho que indiferente da merda que o Clavícular tenha falado, não dá justificativa pra, em live, um monte de gente que supostamente tá armada cercar ele e intimidar o cara. Porque, tipo assim, eu acho o Clavícular um bosta pelas coisas que ele fala e pelo conteúdo que ele tem, sim, mas eu não acho que ele mereça ser cobrado em live por um monte de gente, principalmente já sabendo que aquele outro streamer já tava na cola dele, querendo muito uma reação dele. Só que se o Clavícular tivesse só atropelado o cara pra se defender, seria uma coisa. O problema é que dá pra perceber que ele tava muito afim de machucar essas pessoas já, por esse clipe aqui, que foi da própria live dele. Your best course of action is just get in your whip and get the fuck out. Yeah, I know the best course of action, but I want to kill each and every one of these guys. In GTA. No, I want to. Well, Então, amigo, vai ficar muito difícil pro seu público e pro advogado defender você, quando segundos antes de você atropelar alguém ao vivo, você fala que queria pegar a arma e machucar aquelas pessoas. E aí, logo depois disso, tem a situação principal aqui desse vídeo. Run this guy over here. Oh my fucking Start driving with this guy in the car. Drive. Oh my fuck. Oh my god! You probably just ran him over, Clap. Oh my god. Oh my god. Off the car. He was on the car. Oh my god. Is he dead? I don't know. Hopefully. E aí acontece isso, ele passa por cima do cara e eu não sei o quão justificável isso é. Beleza que o cara tava enchendo o saco e não tava deixando ele sair com o carro, mas eu acho que vai de cada um, se foi ok ele passar por cima do cara, porque pra mim isso soa um pouquinho demais. Mas sei lá, eu consigo ver que isso é debatível, só que de novo, não ajuda nem um pouco ele ter falado essas coisas logo antes disso. I want to kill each and every one of these guys. Is he dead? I don't know. Hopefully. Na verdade, eu acho que ficou bem claro é que ele só queria um motivo pra poder tentar matar o cara. E ele conseguiu, porque o cara não tava deixando ele sair com o carro e supostamente tinha gente armada em volta. E aí, um pouquinho antes da live dele da Kik cair, ele ligou pro Adin Ross, que é um puta streamer grande e é um dos caras que meio que manda na Kik hoje em dia. Yo, do you know any defense lawyers? Só que logo depois disso, a live dele caiu. E aí o Adin Ross, o streamer que ele ligou, não perdendo a oportunidade de ganhar um dinheiro com mais um crime na Kik, ele liga pro Clavícular ao vivo e eles têm uma conversinha. I'm live, don't worry. Like, you need to just go on IG Live. You need to be live, okay? You need to be recording something, okay? You need to be live for this. I'm recording. What are they saying they're gonna detain you?
Bom, vou fazer um resumo aqui. O Agent tenta convencer ele a ligar a live, mesmo que seja em outra plataforma, pra ele poder ter tudo gravado e tal, porque obviamente vai dar mais clipe, mais dinheiro, mais fama e mulheres. Mas enfim, ele também fala pro cara que vai conseguir um advogado, que não é pra ele falar nada, pergunta se ele foi detido, e o Clavicular fala que ainda não. Logo depois desse atropelamento, um monte de gente, até porque esses caras são famosos e pessoas que estavam ali em volta, tudo se juntaram em volta do carro pra entender a situação. E outra coisa importante, o Clavicular tinha aquele Cybertruck da Tesla, que é um carro bem resistente, então a ideia do Clavicular provavelmente era esmagar o cara contra outro carro, porque era isso que ia acontecer, o cara ia ser esmagado, não foi o que aconteceu, o carro meio que passou por cima dele, mas acontece que o segurança ali, o guardinha, tá do lado do Clavicular, porque ele fala tipo, ó, o seguinte, tinha uns caras aí querendo bater no cara, o cara tava dentro do carro, ele fez o que todo mundo faria, ele acelerou e passou por cima do cara. Eu não sei como essa situação vai ficar perante a justiça, porque, como vocês viram, ele mesmo admitiu que queria machucar os caras, que queria atirar neles, então eu realmente não sei como isso vai ficar. E tem essa parte final aqui dele conversando com o guardinha. No, you don't know. There's armed people surrounding my car. Yeah, and they're armed. They all have pistols. They all have pistols. So E aqui é mais do que vocês já sabem, o guarda fica dando a razão pra ele, falando que se ele tiver como provar que os caras estavam armados, ele tá de boa, mas que é pra ele se cuidar porque afinal ele passou por cima de outra pessoa em live. E eu acho isso muito maluco, cara, porque eu não acho que eu faria algo assim em live, tipo, as pessoas estão muito confortáveis em fazer esse tipo de coisa, e eu sei que a situação é debatível, mas o Clavicular claramente já é um homem meio maluco, e ele já queria passar por cima dos outros, ele cagou pro fato de estar em live, e eu acho que, sei lá, se fosse uma situação onde eu tivesse de carro no meio da noite, um cara parasse assim, eu 100% ia fazer o mesmo, ia passar por cima dele e foda-se. Na hora você tá preocupado com a segurança e a segurança de quem tá com você, depois você vai pensar no que o cara queria, mas parte de mim não consegue deixar de achar bizarro o fato dele tá em live e mesmo assim ele se sentir muito confortável em fazer esse tipo de coisa, dele se sentir muito confortável em dizer que queria matar os caras, e eu não sei, aquele outro streamer era um pé no saco, algum momento ele ia se fuder com alguém, mas eu também não sei se é ok passar por cima do cara com um Cybertruck. Então é uma situação muito debatível. Eu não sei legalmente o que isso vai dar, mas eu não quis deixar de trazer aqui porque puta situação bizarra, obviamente foi na Kik, e vocês sabem como eu fico de olho nas coisas da Kik, e eu também não podia deixar de contar a história do jato urinário. Mas o vídeo foi só esse mesmo. Muito obrigado por assistir até aqui, valeu e até o próximo.